Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Fala Amanhã. Hoje é terça-feira, 14 de julho. Transplante de órgãos. 2 capixabas se recuperam de cirurgias feitas nesse fim de semana. Uma delas, transplante de coração. E teve operação especial para levar o órgão de Cachoeiro para Cariacica. Vamos saber os detalhes aqui hoje. A pandemia trouxe realmente muitos impactos para a nossa saúde, né? Entre elas, as cirurgias de transplante de órgãos. O número de doações caiu. Para falar sobre o assunto, hoje eu recebo aqui no estúdio o cirurgião, membro da equipe de transplantes de um hospital de Cariacica, doutor Isaac Valker. Bom dia, doutor Isaac, bem-vindo ao Fala Amanhã. Bom dia. Bem, vamos falar aí dessa situação da pandemia, os reflexos que ela acabou trazendo também. Falamos aqui sobre essas cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não são de urgência e emergência. Elas foram suspensas. E isso também foi sentido para as cirurgias de transplante, doutor? Correto. Os pacientes que precisam de um transplante de órgãos, esses pacientes precisam fazer exames e avaliações e devido à pandemia, a suspensão de várias clínicas na realização dos exames, isso impactou principalmente os pacientes, dificultando a entrada deles na fila. Além de a gente ter um impacto grande na diminuição das doações, também um atraso e um retardo e uma dificultação desses pacientes para entrar na fila de transplantes. Olha, gente, falando em fila, o Espírito Santo tem cerca de 1.300 pessoas aguardando por um transplante de órgãos. Só que, como o doutor está explicando aqui, esse número já vai se tornar bem maior a partir do momento que as pessoas façam os exames para aí sim entrarem nesta fila. Ou seja, tem muito mais gente que também precisa de um transplante, mas que nem está catalogado ainda, né? Correto. Nós temos uma mortalidade em fila que não podemos desconsiderar. Então, apesar do paciente já ter uma gravidade pela própria doença, a não realização do transplante aumenta ainda mais o sofrimento da família e o risco desse paciente vir a falecer se ele não tiver o transplante de órgãos. Então, o retardo também desse paciente na entrada da fila pode ser um problema. Não esquecer que tem também as outras doenças que estão acometendo a população. E olha, gente, durante o fim de semana teve um transplante de coração. O órgão chegou pelo ar. A equipe do Notaer foi acionada para apoiar a central de captação de órgãos e a gente tem imagens desta operação de um coração em condição de ser transplantado. Era de um doador de Cachoeiro, de Itapemirim. Quem ia receber esse coração estava no hospital em Cariacica. Então foi feito o transporte aéreo do órgão, junto, claro, com a equipe médica, porque o coração ele tem um tempo de vida para ser transplantado e precisa de muito cuidado e esse processo tem que ser rápido, né? Isso tudo aconteceu domingo. No início da noite, a tripulação pousou no heliponto do hospital em que foi realizada a cirurgia. O transporte foi um sucesso e agora vamos saber como é que foi essa cirurgia e como é que está o paciente, doutor, que recebeu esse coração que veio de Cachoeiro. Então, o paciente de transplante de coração, realizado pela equipe do Dr. Melchior, Dr. Eber, está reagindo bem, está se recuperando bem. E teve também o transplante de fígado, que também o paciente está se recuperando bem. Pois é, que esse fígado veio do mesmo doador, né, doutor? Ou seja, um doador passou o coração e o fígado que vieram aqui para Cariacica, para pacientes aqui, e também teve doação dos rins dele, né, que aí foi para Minas Gerais. Correto. Nesse episódio do domingo foi bem interessante porque a equipe do Notaer tinha até às 17 horas para decolar de Cachoeiro, devido à visibilidade, então não deu tempo de embarcar o fígado junto. Então o fígado veio junto com a equipe captadora de carro e o coração veio para abreviar o tempo, de isquemia fria que a gente chama, veio junto à equipe do helicóptero. E os rins, a equipe do estado acabou não aceitando pelas condições clínicas, mas foram utilizados também em outro estado. Em outro estado, porque tem que ser compatível, né? Isso é sempre, esse teste ele é feito, né? O órgão do doador tem que ser compatível com a pessoa que vai receber, né? Para aí sim fazer esse transplante. Correto, mas existe também a avaliação da equipe transplantadora. Então, se a gente acha que os dados do doador não são os ideais para o nosso receptor, a gente tem o direito também de recusar e passar a oferta a nível nacional. Então, as equipes de outros estados podem avaliar essa oferta e aceitar, dependendo das condições dos receptores que eles têm em fila em outro estado também.
Pois é, e a gente tem, como nós falamos aqui, muitas pessoas na fila e cirurgias também sendo realizadas. Nesse ano foi diferente, tá? Deixa eu passar uns dados para vocês, porque olha, até junho desse ano de 2020 foram feitas 110 cirurgias de transplante de órgãos no nosso estado. O córnea é o órgão mais transplantado. Foram 67 operações em 6 meses. Também foram feitas 21 cirurgias para transplante de rins de pessoas que já morreram para outros pacientes. E ainda falando sobre a cirurgia de rins, foram 4 entre pacientes vivos. Transplante de fígado, coração e esclera também entraram nesta lista. No mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a junho, foram feitos 206 transplantes. Esses dados são da Secretaria de Saúde e mostram para a gente uma redução de cirurgias nesse ano. O senhor acredita que foi por conta mesmo da pandemia, doutor? Sim, houve uma redução drástica a partir de março, né, e abril. A gente completou ontem 3 meses sem transplante de fígado, então impactou muito a nossa equipe. Nós começamos o primeiro trimestre fazendo o dobro de transplantes se comparado ao primeiro trimestre do ano passado. A gente vinha num ritmo bom, no aumento de doações, não só no estado como também no Brasil. Mas a pandemia deu uma pausa aí e uma queda brusca no número de transplantes. Então é motivo de muita comemoração a gente ter retomado os transplantes no domingo, após 3 meses sem transplantes, né, de fígado, principalmente no estado. Pois é, sobre essa ação, essa operação toda aí de domingo para levar os órgãos, o senhor falou que o Notaer não pôde esperar o outro, ou seja, o coração ele tem um tempo e o fígado poderia ficar um tempo maior. Depende do órgão, assim, porque tudo tem que ser sempre muito rápido, né? Correto. O raciocínio básico é quanto menos tempo de isquemia fria que esse órgão fica armazenado no gelo. O que isso significa, doutor? Traduz aí pra gente. Isso, após a retirada dos órgãos, eles devem ser resfriados. A gente chama isso de tempo de isquemia fria, em que ele não recebe mais sangue, obviamente, do doador, então ele é resfriado, esse órgão. O coração, por exemplo, ele pode aguentar até 5 horas antes do transplante. Já o fígado, ele pode aguentar até 12 horas. Os rins, por exemplo, podem aguentar até 24 horas. Então, tem um tempo maior para serem transplantados. Então, a partir desse momento que você retira os órgãos do doador, é uma corrida contra o tempo. Alguns órgãos suportam um pouco mais esse tempo, outros menos, né? Como o coração tem um tempo menor de suporte, né, fora do organismo, o Notaer ajudou muito e sempre ajuda nesse transporte aéreo, principalmente quando as doações são realizadas fora da Grande Vitória, né? Mas o fígado não deu tempo devido a escurecimento, horário, ele foi transportado de carro mesmo. Mas que bom que a cirurgia foi realizada. Agora é importante a gente destacar aqui que esses órgãos que vieram, né, que podem salvar aí, a gente, claro, que torce para que dê tudo certo, né, com a recuperação desses pacientes, esses órgãos que podem salvar vidas só chegaram porque alguém da família autorizou a doação, né, doutor? É fundamental, Juliana, você falar isso, porque sem a doação de órgãos e a família manifestando esse desejo, os transplantes não acontecem. Então é fundamental para que esse assunto seja abordado, discutido, para que mais pessoas se tornem doadores e as famílias possam autorizar. Nós temos um índice muito elevado ainda no nosso estado e de não efetivação da doação. Muitas famílias ainda recusam, por vários motivos, a doação dos órgãos dos seus entes. Então é fundamental a credibilidade do sistema, é um sistema sólido, a maioria dos transplantes são realizados pelo SUS no nosso país, é o maior sistema de transplante público do mundo e é fundamental que esse sistema continue a funcionar, né, de maneira sólida para que mais pessoas possam ser beneficiadas.